Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Estamos de volta mais uma vez para o nosso devocional Momento com Deus. A paz do Senhor, meus amados. Dessa feita nós temos uma palavra no Antigo Testamento, no livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que lhe pedia. Meus amados irmãos, a história de Jabes é uma história muito antiga e muito conhecida na Bíblia Sagrada. Já ouvi muitas mensagens, muitos textos, pregações, estudos sobre Jabes, essa figura enigmática do Antigo Testamento, cuja biografia só tem 2 versículos, além de mais um texto que menciona que ele é mencionado também no capítulo 2, versículo 55, do mesmo livro que nós lemos. Mas o que nós podemos aprender com a história de Jabes? A história de Jabes é a história de um homem que venceu, que teve uma atitude de vitória. Essa atitude de Jabes foi determinante para o sucesso que ele precisava para o resto dos seus dias aqui na Terra. A primeira lição que a gente aprende com Jabes é que nem sempre o fim da nossa vida será igual ao início. Há um agente de transformação na vida de Jabes. Esse agente de transformação, ele também pode estar na sua vida a partir de hoje. Estou falando de Deus. Jabes, ele fez uma oração a Deus. E essa oração foi determinante para que ele superasse suas dificuldades, suas lutas. O início de Jabes, a história de Jabes não foi das melhores. Ele precisou enfrentar muitas dificuldades. O seu nome já vinha carregado de uma negatividade. O seu nome já carregava uma história triste. Apesar de Jabes não se entregou, ele se resignou e procurou em Deus esse agente de transformação. Queridos, as circunstâncias não podem determinar se você vai ser um vencedor ou não. Você não pode aceitar, muitas vezes, aquilo que está acontecendo. Eu quero dizer a vocês que quando Jesus entra na nossa vida, ele muda a nossa história. Eu me lembro agora do Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, conta a história que Jesus entrou num dos barcos ali perto do Mar da Galileia e ordenou que os discípulos entrassem mar adentro. Já era tarde, já era escuro, e lá pelas tantas da noite levantou-se um temporal de vento, uma tempestade. Jesus estava cansado e foi dormir na polpa do barco. Levantou-se a tempestade ameaçadora. Aquela tempestade ameaçava naufragar, afundar aquele barco onde Jesus estava com os discípulos. Os discípulos lutavam desesperadamente. Eles eram pescadores, homens experientes. Talvez pensasse assim: nós podemos cuidar disso. Tal qual não foi o engano quando eles viram que iam perecer. Lembraram de Jesus. Você vê que coisa interessante. Jesus, ao entrar naquele barco, deu a ordem para aqueles homens: passemos para o outro lado. Às vezes o nosso início é bom,
Às vezes a tua história, o início da tua história é feliz, é de bênçãos, mas às vezes na metade do caminho se levanta uma tempestade, se levanta uma crise que procura te afundar. A ordem de Jesus é que eles chegariam do outro lado. Quando eles acordam Jesus, quando eles chamam Jesus, Jesus se levanta, acalma a tempestade. E a Bíblia diz que eles chegaram no outro lado, nas terras de Decápolis. A história de Jabes é igual, é parecida. Porque Jabes pode ter imaginado que a sua história seria um naufrágio, uma derrota completa. Mas quando ele buscou a Deus, quando ele clamou a Deus, Deus mudou completamente aquele quadro sombrio, o horizonte que parecia negro, escuro, agora surge uma luz surge no fim do túnel, um raio de luz surge e ele consegue superar essa dificuldade. Então, o fim nem sempre vai ser igual ao início. A palavra de Deus para você é esta: tu, porém, vai até o fim. A segunda lição que a gente aprende com Jabes é que nem sempre Deus muda o nosso nome para nos dar vitória e para cumprir as suas promessas. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, algumas pessoas que tiveram os nomes mudados, como Jacó. O nome de Jacó foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus, que prevalece. O nome de Abraão passou de Abrão, pai da altura, para Abraão, pai de uma multidão. Isso está incutido na promessa que Deus fizera a Abraão. O nome de Sara nem sempre foi Sara, seu nome era Sarai. E agora Sarai recebe o nome de Sara como uma princesa. O nome Sara significa princesa. Pedro, apóstolo de Jesus, que tinha o nome de Simão, mas Jesus, quando chama Pedro, o chama de Pedro. Tu és uma pedra, tu és esta pedra, tu vais ser um elemento de transformação. O Evangelho mudou a vida de Pedro, a partir do momento que ele começou a andar com Jesus. Paulo, por exemplo, Paulo nem sempre foi Paulo. Paulo era Saulo. Saulo, que é um cognitivo de Saul. Curiosamente, Paulo era da tribo de Benjamim, como Saul também. Mas quando Paulo teve encontro com Jesus, Deus o fez Paulo, o pequeno. Saulo desapareceu e aparece Paulo, um homem totalmente dependente da graça de Deus. Essas pessoas ficaram na história por causa da mudança dos seus nomes. Jabes continuou sendo Jabes. Seu nome continuou sendo Jabes, aquele que acrescenta dor. Mas a atitude de Jabes foi determinante para que a sua história fosse diferente. Que maravilha! Porque nós encontramos no capítulo 2 de Crônicas, versículo 55, que o nome de Jabes foi o nome dado a uma cidade. Olha que coisa maravilhosa. Jabes se tornou famoso a tal ponto de o seu nome ser dado a uma cidade antiga, que era conhecida como a cidade dos escribas. Quem eram os escribas? Escribas eram pessoas de honra, eram pessoas famosas, eram os guardadores da lei, eram aqueles que compilavam os escritos sagrados, eram aqueles que zelavam pela lei, eram aqueles que passavam às outras gerações as revelações de Deus. Imagine vocês que a história de Jabes não acabou ali. Ele foi mais ilustre que seus irmãos. E o que é ser ilustre? Ser ilustre é fazer a diferença. Jabes fez a diferença na sua geração, porque ele buscou o Deus de Israel, ele invocou o Deus de Israel. E Deus mudou completamente a sua história.
Deus também pode mudar a sua história. Jabes não influenciou apenas a sua família, ele não foi mais ilustre do que seus irmãos apenas. Ele influenciou uma geração. Jabes foi pai de gerações. Seu exemplo de fé, seu exemplo de um homem de oração, ultrapassou as gerações. Chegou até hoje. Chegou até aqui. E nesta manhã, Deus fala com você. Não importa se o teu nome é um nome não muito agradável. Talvez você não goste do seu nome. Diz alguém que a música mais bonita que nós podemos ouvir é quando alguém chama o nosso nome. Mas eu conheço pessoas que não gostam dos seus nomes, que mudam os seus nomes, às vezes sem nem precisar ir a cartório. Eu conheço alguns que foram a cartório e pediram para mudar o seu nome. Mas eu quero dizer que, muito embora o seu nome não lhe traga boas lembranças, ou traga alguma negatividade, algum sentimento de tristeza, se você fazer como Jabes, se você buscar o Senhor, se você orar como Jabes, Deus vai mudar a tua história hoje. A terceira lição que a gente aprende com Jabes é que Jabes não desejou qualquer bênção. Interessante, porque o nosso conceito de bênção é muito diferente daquilo que a gente vê na Bíblia. Existem algumas bênçãos imaginárias. Por exemplo, a riqueza. Quantas pessoas que acham que se tivessem riquezas seriam mais abençoadas? Lê do engano. Muitas vezes a riqueza é um laço. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é a raiz de todos os males. Não quer dizer que é pecado possuir riquezas, possuir bens. Não. Eu estou dizendo que a Bíblia fala que aqueles que depositam toda a sua confiança na riqueza, eles são enganados. A riqueza é uma bênção imaginária, quando você passa a depositar nela a confiança do sucesso e da felicidade. A segunda bênção imaginária é a fama, a busca pela fama. A busca pela fama é o desejo de vencer nossos concorrentes. É querer projetar nossa imagem, o nosso nome. Isso pode gerar dificuldades no seu caminhar. Isso pode ser uma névoa, uma miragem. Muito cuidado com isso. A terceira bênção, que pode ser também uma bênção imaginária, é a saúde. Interessante. Saúde todos nós queremos, principalmente nesse período de pandemia. Todos nós queremos ficar bom, guardados dessa doença que tem corrido o mundo afora. Mas eu quero dizer uma coisa muito interessante para você. Muitas vezes a pessoa tem saúde, mas não tem a bênção de Deus. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz prejuízo. Muitas vezes a pessoa tem saúde, e isso é uma bênção. Mas não é esse tipo de bênção que Jabes pede a Deus. Muitas vezes a saúde é um cobertor curto, como diz Isaías no capítulo 28, versículo 20. Olha, cobertor curto. Cobre os pés, descobre a cabeça. Cobre a cabeça, descobre os pés. Muitas vezes se torna uma ilusão, mas a saúde é uma bênção. Mas ela se torna uma bênção imaginária. Quando você despreza a bênção maior, que é a vida dada por Deus. Quando nós esquecemos que Deus é a fonte da maior e melhor bênção. A Bíblia fala também da bênção da família, do casamento. O casamento é uma bênção, realmente projetado por Deus. Mas nem sempre se torna uma bênção, especialmente quando nós não entendemos o conceito de família e de lar. O casamento foi projetado por Deus para aqui na terra ser uma extensão do céu. Quando eu falo céu, eu não estou negando, evidentemente, os problemas
que são decorrentes. O lar é um projeto de Deus. Através do lar, Deus está estendendo a sua imagem, a imagem de Deus, através do casal para os seus filhos e para as suas gerações. Mas, infelizmente, ultimamente, esse projeto de Deus tem sido atacado por ideologias malignas, demoníacas, o aborto, a ideologia de gêneros. E eu quero dizer a vocês, meus amados irmãos, que infelizmente a imagem do lar, não estou falando da casa, não estou falando nem do casamento, estou falando do lar, porque é o ideal divino para nós, está sendo combatido e desvirtuado, muito especialmente pela mídia que é alienada dos propósitos de Deus, do projeto de Deus. Eu quero dizer a vocês, e muitas vezes o lar, a casa, o casamento se torna uma bênção imaginária, exatamente pelos equívocos que se cometem nesses dias modernos. A Bíblia fala de um homem chamado, na Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14, curiosamente não há um nome. Ele é chamado apenas de fariseu. E ao mesmo tempo que o fariseu está adorando, está no templo, há um publicano. A Bíblia diz que a oração daquele homem foi fantasiosa. Ele certamente achava que tinha a bênção de Deus. Porque a oração do fariseu, ele dava todo o crédito para ele. A oração se dirige a Deus, mas a Bíblia diz que ele orava consigo mesmo. E ele trazia o seu currículo. Ele dizia a Deus que jejuava 2 vezes por semana, que dava dízimos. Queridos, não sejamos assim. Não é esse tipo de bênção que Deus quer para você. Não se engane. Não se perca com bênçãos imaginárias. As bênçãos de Deus são para abençoar não só você, a sua família e quem estiver perto. A humildade é a bênção verdadeira. Não é porque aquele homem era um fariseu, um doutor da lei, um homem religioso, que ele tinha a bênção. E a prova está na sua oração. Quando ele faz da sua oração um instrumento de morte. Na sua oração ele diz, não sou como esse publicano, pecador. A Bíblia diz que o publicano nem ousava levantar a cabeça, mas de cabeça baixa, batia no peito, dizia ao Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Meu querido e meu amado irmão, que Deus abençoe sua vida. Que você seja como Jabes, um pai de gerações, um abençoador. Jabes, ele orou e ele disse a Deus, ó que me abençoes muitíssimo. Quando Jabes fez esta oração, ele está fundamentado na palavra. Porque a palavra de Deus diz, amplia o lugar da tua tenda, estendam as tuas cortinas, firma bem as tuas estacas, não impeças o agir de Deus. Esse é o tipo de bênção que Deus quer para você. Esse conceito de bênção é repetido também no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Deus seja glorificado neste dia, na minha e na sua vida. Deus abençoe sua casa, o seu lar, sua família. Que esse domingo, dia do Senhor, seja um dia de vitórias, de respostas, de livramento para a sua vida, em nome de Jesus. Foi bom estar contigo mais uma vez. Que Deus possa conceder este dia, dias de vitórias. Como diz o salmista, esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Amém, amados.